Conteúdo inaciano, a luz que flui no peito que ora, no peito que ora. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do nosso conteúdo inaciano. Nós continuamos vivendo com muita alegria esta nova fase comunitária e plural. Nos bastidores, quem faz toda a curadoria cuidadosa dos textos e a edição impecável que chega aos seus ouvidos é o Marcelo Velasco. Mas aqui no microfone, as vozes se revezam entre os amigos e apoiadores deste projeto, porque a reflexão e a espiritualidade só ganham vida verdadeira quando são partilhadas em comunidade. A nossa reflexão de hoje tem um peso de urgência. Vamos mergulhar em um artigo denso e revelador do jesuíta e pesquisador Gabriel dos Anjos Vilardi. O tema é a natureza como sujeito de direitos e os povos indígenas como seus legítimos representantes. Nós vivemos no Antropoceno, uma era em que a humanidade caminha de olhos vendados para a autodestruição. O Papa Francisco, na Laudato Si, nos alertou que vivemos uma única crise com duas faces, a social e a ecológica. Diante de negociações globais que patinam no lucro e na burocracia, a pergunta que fica é: será que a nossa visão de mundo não está fundamentalmente errada? Puxe uma cadeira, abra a mente e vamos juntos repensar o nosso lugar na Terra. Conteúdo inaciano. Com a chegada da modernidade, o ser humano cometeu um erro terrível. Ele se separou da natureza. O homem se coroou como sujeito civilizado e transformou o meio ambiente e os povos originários em meros objetos de exploração. A floresta virou apenas um recurso natural a ser sugado. Mas as cosmovisões indígenas milenares e altamente sofisticadas nos ensinam o oposto. Para os povos andinos, a terra é a Pachamama. Os guaranis buscam o Teco-Porã, o bem-viver. O líder quilombola, Antônio Bispo, resumiu isso de forma brilhante quando disse: a terra não nos pertencia, nós é que pertencíamos à terra. O texto do jesuíta Gabriel nos propõe uma ruptura urgente. Precisamos abandonar o paradigma antropocêntrico, onde o humano é o centro de tudo, e assumir o paradigma ecocêntrico. Isso significa reconhecer que a natureza é um sujeito de direitos, não por uma visão utilitarista que só protege a árvore para salvar a pele do ser humano, mas porque um rio, uma floresta e uma montanha possui dignidade em si mesmos. Conteúdo inaciano. A colonialidade do poder e a falsa ideia de progresso. Mas por que é tão difícil para a nossa sociedade aceitar isso? O texto nos dá a resposta através do pensamento descolonial. Nós ainda vivemos sob a colonialidade do poder. A filósofa Nancy Fraser afirma que o capitalismo impulsiona o aquecimento global não por acidente, mas por causa da sua própria estrutura. Existe o que o pesquisador
Kohei Saito chama de estilo de vida imperialista. No norte global, os países desenvolvidos só conseguem manter sua opulência porque extraem recursos e transferem o custo ambiental para o sul global. A nossa miséria e a destruição das nossas matas são pré-requisitos para a riqueza deles. É essa mesma mentalidade colonizadora que ainda hoje trata as populações indígenas como atrasadas ou obstáculos para o progresso. O cacique Babau Tupinambá conta uma história revoltante sobre o estado da Bahia. O governo dizia que uma pequena reserva de Mata Atlântica estava atrasando o estado. E o cacique responde chocado: o quê? 98% da Mata Atlântica já foi derrubada. E o problema do crescimento é aquele 2% que restou? A racionalidade que destrói tudo para satisfazer o desejo de lucro é, no fundo, a verdadeira irracionalidade. Conteúdo. Inaciano. A natureza como sujeito oprimido. Para entender o tamanho da injustiça que cometemos contra a Terra, o artigo traz a sabedoria do filósofo da libertação, Ignacio Ellacuría. Ele dizia que nós precisamos olhar os direitos humanos a partir das vítimas, a partir dos oprimidos. E quem é mais oprimido e empobrecido hoje do que a própria natureza? Os povos indígenas e a terra vivem uma dupla dinâmica de opressão. Atacar as florestas, poluir os rios com o garimpo e sufocar o solo significa violentar diretamente as comunidades que ali vivem. O cacique Babau faz uma pergunta que deveria calar fundo no nosso coração. Como podemos achar que somos os únicos com direito à terra? E o direito dos pássaros? E o direito da preguiça e do tatu de terem um lugar para morar dignamente? Segundo Ellacuría, o bem comum e a coletividade devem sempre estar acima dos interesses particulares. Não é aceitável que uma minoria continue acumulando riquezas enquanto decreta a morte de vastos ecossistemas e de seus povos guardiões. Conteúdo. Inaciano. Mas há esperança, e ela vem das margens. O jurista Joaquim Herrera Flores nos lembra que os direitos não caem do céu. Eles são frutos de intensas lutas sociais. Para descolonizar o direito, nós precisamos escutar as periferias. O novo constitucionalismo latino-americano deu passos gigantescos. As constituições do Equador e da Bolívia foram marcos ao reconhecerem a Pachamama. Na Nova Zelândia, após 140 anos de resistência maori, o rio Whanganui foi reconhecido como pessoa jurídica. Aqui no Brasil, rios em Rondônia e Minas Gerais tiveram seus direitos declarados e o próprio Supremo Tribunal de Justiça já proferiu decisões inovadoras, ampliando a dignidade para os seres não humanos. Essas vitórias nascem da resistência de quem sabe conversar com a terra. Isaac Guarani Kaiowá nos ensina que as plantas não são apenas recursos, mas seres que colaboram equilibrando o espaço cósmico. Na floresta, as árvores emitem sons que os indígenas reconhecem como avisos de perigo. Se não escutamos essas vozes ancestrais, quem saberá ouvir o lamento do mundo? Caminhando para o fim da nossa reflexão, a mensagem central que o jesuíta Gabriel nos deixa é muito clara. Não existe dissociação entre os direitos humanos e os direitos da natureza. Proteger a dignidade de um implica
obrigatoriamente proteger a do outro. Não se trata de uma dominação reversa. Os povos indígenas não querem impor o modo de vida deles a ninguém. O que precisamos abraçar com urgência é uma ecologia de saberes, unindo o melhor da nossa ciência com a sabedoria milenar daqueles que são os verdadeiros e legítimos representantes da natureza. É hora de abandonar a lógica do destruir para enriquecer e abraçar a urgência do bem viver. Eu fico por aqui. Se este episódio despertou uma nova forma de olhar para o mundo em você, não guarde isso. Compartilhe com os seus amigos e faça essa mensagem circular. Um grande abraço. Muito obrigado pela sua escuta. O link deste texto está na descrição do programa. E até o próximo Conteúdo Inaciano. Conteúdo Inaciano.